Vamos lá, gente. Tiago 1. Importante é vocês ouvirem. A palavra tem poder de nos salvar. Ah, pastora, não tem não. Tem sim. E eu vou mostrar isso na Bíblia, amém? Abra lá Tiago 1:19. A prática da palavra de Deus. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deixa eu só explicar esse 19 aqui. Gente, a importância da nossa boca, das nossas palavras. A palavra de Deus aqui já está nos chamando a atenção que todo homem, ou seja, o homem ou a mulher, nós temos que ser tardio em falar e tardio em se irar. Esses tempos, o pastor estava assistindo um vídeo de um ex-pai de santo, que ele se converteu, e ele foi entrevistado por alguma igreja que eu não lembro qual é. E ele falava assim que os demônios, eles se juntavam e eles passavam, olha só, isso é muito real. Eles passavam por frente da casa dos cristãos, que o diabo sabe, o inimigo sabe, e eles determinavam, não sei qual é a palavra que eles usam, que sobre aquela casa entrasse o nervosismo. Que tem pessoas que acham que você ficar nervoso, você ficar irritado, você ficar irado é uma coisa normal, devido às situações que acontecem no seu dia a dia, mas não. Isso já é uma estratégia do inimigo para que nós venhamos falar demais, para que nós venhamos irritar quem está próximo de nós e que nós venhamos se irar com as pessoas. Então nós temos que vigiar muito sobre esse versículo. Sabei todas essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, ou seja, homem ou mulher, pois seja pronto para ouvir. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: esteja pronto para ouvir a palavra hoje. Vamos lá, agora eu vou ler tudo e depois eu volto explicando. No 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Por isso, o nosso título ali. A palavra em vós implantada, a qual é poderoso para salvar a vossa alma. No 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Ou seja, uma pessoa que não é espiritual, ela vai ver tudo como natural, tudo como normal. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vamos parar por aqui. Gente, a palavra de Deus, ela tem poder de nos salvar. Eu até anotei algumas coisas. E eu quero que eu e você, a gente venha focar no versículo 21 e no versículo 22. Nós devemos entender que a nossa vida cristã, ela é movida por duas atitudes básicas. Repita comigo. A minha vida cristã, ela é baseada em duas atitudes básicas: ouvir e praticar. Ouvir é fácil, sim ou não?
Hoje você abre lá o teu Instagram, o teu Facebook, o teu YouTube, qualquer aplicativo você abre, você vai ver pessoas falando de Deus. Você vai ver inúmeras pessoas de várias formas falando da palavra de Deus. Mas hoje eu quero chamar a minha atenção e a sua atenção sobre essa palavra, praticar. Porque se nós só ouvir e não praticar, nada vai acontecer. A nossa vida espiritual vai estacionar e só tende a piorar. Amém? Na Bíblia NVI diz assim, Tiago 1:21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Quando a gente conhece a verdade e a vontade de Deus para nossas vidas, a gente entende que a gente deve obedecer aquilo que nos é proposto. Aquilo que nós sabemos que é da vontade de Deus, é o que nós temos que fazer, é o que nós temos que obedecer para que o que nos é proposto nós venhamos realizar. E eu marquei duas coisas. Aqui nos é proposto, aqui no versículo 21 eu estou falando, aqui nos é proposto nos livrar de toda impureza e maldade e sermos humildes em aceitar a palavra. Ponto. Gente, o primeiro passo que nós, como cristãos, nós devemos fazer é se livrar das nossas impurezas, é se livrar da nossa maldade. Ah, pastora, mas eu não sou mal. Sem querer, às vezes a gente é mal. Sabe, a gente tem atitudes más. Por isso que a palavra está dizendo muito claro que nós temos que se livrar da impureza e da maldade que prevalece. Quando nós não obedecemos a Deus, nós somos maus. Quando nós não deixamos a vontade de Deus prevalecer, nós vamos ser impuros cada vez mais. Ah, pastora, mas então quer dizer que eu vou ser perfeita? Não, nós não vamos ser perfeitos. Mas se nós não tomar atitude, se nós não ser humilde, como diz a palavra aqui, entender que a palavra ela tem que ser implantada. E diz mais assim, mas somente quando é recebida de coração e tomada a decisão de praticar, alcançamos a nossa salvação. A palavra de Deus está nos explicando que quando ela é implantada em nós, nós somos salvos. Só que nós só sabemos se a palavra está implantada em nós se nós praticamos. Pastora, como que eu vou praticar a palavra de Deus? É lá fora, não é dentro da igreja. Dentro da igreja todos nós praticamos a palavra. Nós oramos, nós louvamos, nós cantamos, nós brincamos com as crianças, nós pregamos, nós fazemos várias coisas, nós juntamos um papelzinho no chão, eu e você sentamos aí, abrimos a palavra, nós ouvimos a palavra. Mas nós temos que nos atentar se realmente nós estamos praticando a palavra, é lá fora. É lá no meio de pessoas que diz tudo o contrário do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito clara. Eu digo que a palavra de Deus ela é simples e ela é exata, não tem meio termo. Até porque tem um versículo na Bíblia que diz que é sim, sim ou não. Não tem meio termo. Não tem essa, eu estou esperando para ver se eu vou me converter, não. Ou você assume a tua conversão, ou você não assume. E nós precisamos colocar em prática a palavra do Senhor Jesus. E hoje, a palavra de Deus para nós é dizendo, livre-se de toda impureza. Quando você tem essa atitude de você vir cultuar a Deus, você está pedindo a Deus, você está abrindo seu coração para você se livrar de tudo aquilo que está errado dentro de você. Eu me livrar de tudo aquilo que está errado dentro de mim. Por que a palavra de Deus diz impureza moral e da maldade que prevalece? Porque o mal, ele sempre vai querer prevalecer. Eu costumo dizer que o inimigo, ele tem o que muitas pessoas que se dizem de Deus não têm. Ele não desiste. Ah, pastora, mas eu já conheço a palavra de Deus, eu já me batizei nas águas, eu já me batizei no Espírito Santo, eu já estou dentro da igreja há um certo tempo e eu sou uma pessoa convertida. Mas será que as suas atitudes lá fora correspondem a isso que você diz?
Será que o que eu faço quando ninguém está vendo, quando eu estou longe do meu marido, quando eu estou longe das pessoas da igreja, será que realmente eu sou uma pessoa convertida? Eu gostaria que hoje você fosse humilde em reconhecer e colocar como se fosse uma balança na sua frente e você pesar, eu pesar. Será que nós estamos pesando mais para o lado de uma pessoa convertida ou de uma pessoa não convertida? Pastora, mas como que a senhora fala isso dentro de uma igreja? Todas as pessoas são convertidas? Não. Porque como eu digo, as pessoas elas ouvem a palavra, mas nem todas praticam. Nem todas colocam em prática. Só que lá no 22, olha que interessante, diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Se só ouvir e não praticar, nós enganamos a nós mesmos, perdendo tempo dentro da igreja. Seríamos envergonhados. Pastora, como que eu vou ser envergonhado? Alguém vai me julgar? Vai ter julgamentos, mas é muito rápido você ver, é muito exato você ver uma pessoa quando ela é convertida e quando ela não é, porque as atitudes dela vai mostrar. Não é o que a gente fala. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla: cuidado com a internet. Porque às vezes você vê lá uma pessoa toda espiritual, uma pessoa toda, sabe, com a palavra de Deus e pregando e falando, mas ela não é aquilo que ela está falando. Então é muito fácil. Se uma pessoa hoje pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia, eu tenho visto muito isso nas redes sociais. A pessoa começa a estudar a Bíblia e ela vai estudando a Bíblia, ela vai decorando, ela vai entendendo, ela vai com o entendimento dela, ela vai, sabe, ela vai tendo como que eu digo, um estudo da Bíblia assim, ó, muito grande. Mas ela pode estar vazia por dentro. Ela pode estar ali só passando algo, sabe, só daquilo que ela estudou. Mas e o Espírito? Então nós não podemos, meus irmãos, nos enganar a nós mesmos. É como eu botei aqui, ó, só se ouvir e não praticar, enganamos a nós mesmos, perdendo tempo dentro da igreja. E posso ir além? Envergonhando o Evangelho. E é isso que nós vemos. Eu não sei se alguém viu no Facebook, eu postei ontem ou antes de ontem um vídeo de um pastor que ele chamou as pessoas na frente. Gente, eu chorei quando eu vi aquele vídeo. Eu falei para Eduardo, aí mostrei para Eduardo e foi pior ainda. O Eduardo ficou revoltado. Mas gente, é ridículo. O pastor chamou as pessoas na frente. Não sei se alguém viu. Chamou as pessoas, o senhor viu? Chamou as pessoas na frente e ele queria forçar as pessoas a cair para trás, porque eles ensinam que o poder de Deus é cair. O pastor botou a mão e caiu. E ele forçou a cabeça de uma mulher e a mulher, ela, sabe, ela não aceitou, ela ficou meio que se debatendo assim, porque ela viu que era algo forçado. Então, a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela tem que ser praticada no dia a dia, não é só aparentemente. Sabe, não aceito você ser de uma igreja, você conhecer a Jesus e envergonhar o Evangelho. E eu não estou te falando isso como te julgando, jamais. Mas essa mensagem que o Senhor Jesus deu para mim, e eu li primeiro para mim, é para nós entender que a gente não pode perder tempo dentro da igreja. Sabe, a gente não pode, Jesus ele está voltando. Por que eu vou fazer uma coisa dentro da igreja e outra lá fora? Não. Eu tenho que ser a mesma pessoa e todos os dias tentando melhorar. Então, nós não podemos perder tempo dentro da igreja, porque nós seremos envergonhados. Pastora, por que nós seremos envergonhados? Porque as nossas atitudes vão mostrar. A palavra de Deus diz que o cristão verdadeiro, não é exatamente assim, mas o resumo, ele exala o perfume de Cristo. E hoje eu pergunto primeiro para mim, Andressa, e depois eu pergunto para o senhor e para a senhora: a gente tem exalado o perfume de Cristo? Na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, onde a gente vai, com os nossos filhos, com as pessoas que estão na nossa volta, com as pessoas da igreja. Será que nós temos exalado o perfume de Cristo? Ou será que nós temos envergonhado Cristo?
Ah, pastora, mas Jesus é Jesus. Sim, Jesus é Jesus e ninguém muda ele. Mas a partir do momento que você assume a sua fé, você está vivendo a sua fé. Se você estiver vivendo a sua fé de uma forma errada, você está envergonhando o Evangelho. É o que a gente tem visto. Quantos pastores têm envergonhado o Evangelho? Quantas pessoas que eu e você conhecemos que não quer mais entrar dentro de uma igreja porque ela não acredita mais na igreja? Não acredita. Tem pessoas que você pode, sabe, insistir, você pode falar assim, olha, não, na minha igreja é diferente, vamos lá. A pessoa não quer vir, a pessoa fechou o coração, porque ela foi ferida, ela foi magoada dentro da igreja. Porque o pastor só quer dinheiro, porque os pastores fazem um monte de coisa errada e sobem no altar e quer pregar a palavra. E daí em diante, uma lista de coisas. Pessoas que só querem cargo, pessoas que só querem se aparecer, querem, sabe, fazer coisas que não é para ela fazer. Então nós precisamos nos atentar e não deixar com que nós venhamos ser envergonhados e ainda envergonhar o Evangelho. Porque a partir do momento que nós assumimos Cristo na nossa vida, nós temos que andar conforme a palavra de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, acorda. Gente, eu estava conversando com o pastor hoje, nós estávamos esperando para fazer a cirurgia dele, e eu estava falando para ele, como é difícil as pessoas virem quinta-feira. Vocês já perceberam? De todos nós que estamos aqui, se vocês conversar com 5 irmãos, 3 vai dizer que enfrentou uma luta para vir. Ou apareceu um compromisso, ou a pessoa está cansada, ou aconteceu alguma coisa, porque o inimigo não quer que as pessoas ouçam a palavra. Então, mesmo cansado, eu sei que muitos aqui tá ralando desde cedo, mas é o Senhor Jesus que te chamou para ouvir essa palavra. Amém? E aí diz assim, ó, para sermos envergonhados e ainda perdemos a nossa salvação. Pare de dar, não briga com a pastora, tá? Não é eu falando, é Jesus. Pare de dar desculpas para suas irresponsabilidades, para suas fraquezas e seus pecados. Gente, todos nós, cada um de nós, somos responsáveis pela nossa salvação. É o Senhor Jesus que salva? Sim. Mas nós somos responsáveis pela nossa salvação. A senhora é responsável pela sua salvação. O Senhor é responsável pela sua salvação. Eu sou responsável pela minha salvação. Devemos obedecer a Deus e devemos obedecer a Deus e não a nossa natureza humana, a pessoas ou coisas. Gente, nós somos responsáveis pela nossa salvação. E a salvação ela é uma escolha. Nós precisamos escolher ser de Cristo. Nós precisamos decidir. Ela é uma decisão. Eu decido servir a Deus. Coloca a figura 01, fazendo favor. Cauã. Eu vou ler uma coisa aqui para vocês entenderem. Diz assim, ó. Você não pode apenas experimentar a palavra para ver se funciona, mas precisa ter a dedicação e o comprometimento de obedecer a ela, seja qual for o resultado. Quando nós decidimos servir a Cristo, quando nós decidimos nos batizar nas águas, quando nós decidimos buscar a nossa salvação, a total responsabilidade é de cada um. O teu marido não pode ser responsável pela tua salvação, a tua esposa vice-versa. Eu, como pela misericórdia de Deus, pastora da igreja, não posso ser responsável pela salvação dos membros. Os obreiros não podem ser responsáveis pela salvação um dos outros, não. Cada um é a sua responsabilidade. Quem aqui você diz, pastora, eu me considero e eu sou uma pessoa responsável? Levante sua mão. Por quê? A pessoa que ela é responsável, ela cumpre os seus compromissos, custe o que custa. Uma pessoa responsável, ela é uma pessoa de palavra. Claro que nem sempre nós conseguimos, sim ou não?
Há situações que nos impedem de realizar aquilo. Mas se eu dou a minha palavra, eu quero cumprir com aquilo. Certo? E a salvação não é diferente. E a nossa vida espiritual não é diferente. Se você se comprometer a cada dia você ler a Bíblia, seja responsável o suficiente e todos os dias leia a tua Bíblia. Ah, pastora, mas é que a correria do tempo às vezes não dá tempo, às vezes eu falho. Não é que não dá tempo, é que eu e você não estamos tendo responsabilidade. Eu costumo dizer, as pessoas pecam muito na questão do trabalho, e tem pessoas que ficam chateadas comigo e o pastor falar sobre isso. Eu já ouvi até certo comentário, a pastora não trabalha fora, não sabe como é. Mas aí a gente faz de conta que não escuta. Se você assume um compromisso numa empresa, você vai fazer de tudo para cumprir, sim ou não? Até porque se você não cumprir, você vai ser mandado embora. Mas por que com as coisas de Deus a gente deixa para depois? Por que com a nossa vida espiritual, que é a mais importante de todas, a gente deixa para depois? A gente, hoje não deu para ler a Bíblia, não tem problema, amanhã eu leio 2 versículos, eu leio 2 capítulos. Quinta-feira é a salvação, a quinta que der eu vou, a quinta que não der eu não vou. Semana passada o pastor me pediu um levantamento de quantas pessoas nós temos na igreja. E aí ele até deu risada, ele falou assim, olha, se algum irmão visse esse teu papel, tinha irmão que ia brigar contigo. Eu estava fazendo a prestação de conta para a contadora da igreja, e aí para mim saber o número de pessoas, mais ou menos, eu coloquei lá no papel, firmes, domingueiros, não fiquem chateados, mas é uma realidade, e visitantes. Aí o pastor queria que eu soubesse por que eu botei domingueiros e por que eu botei visitante. Eu falei, porque tem visitante que realmente ainda não decidiu ser da nossa igreja e a gente respeita o tempo de cada um. Tem pessoas que vêm vindo aos pouquinhos, até conhecer, e tá super certo. Mas tem pessoas que vêm 1 domingo ou 2 domingos no mês no máximo. Não deu, então eu não vou e tá tudo bem. E aí o pastor me questionou por que eu botei os domingueiros. Porque tem pessoas que só vêm domingo, porque realmente não pode vir na semana. Mas tem pessoas que, não, deixa para depois, não dá para ir terça, não dá para quinta. Mas por que eu estou dizendo isso? E ali eu consegui fazer um levantamento das pessoas da igreja. Mas por que eu estou falando isso? Porque tudo que é para Deus é mais difícil. Talvez você está trabalhando num determinado ramo, num determinado local, que você já acostumou chegar naquela hora que você tem que chegar. Sim ou não? Por exemplo, o irmão entra às 7 da manhã, vamos dar um exemplo. O irmão sabe, já virou uma rotina. Todo dia às 7 da manhã ele está ali batendo o cartão dele. Sim ou não? Por quê? Porque ele já acostumou. Ele assumiu essa responsabilidade e todo dia às 7 da manhã o irmão está ali batendo o cartão. E está trabalhando. Ou por que não nós sermos assim com a nossa vida espiritual? Ou por que não nós sermos assim com as coisas da igreja? Mas sabe por quê que não? Porque às vezes o diabo ele trabalha tanto na mente das pessoas, ou as pessoas elas estão tão críticas, elas estão tão frias espiritualmente falando, que tudo que ela vê o pastor, a pastora, o obreiro pregando, ela leva tudo para o lado da igreja em si, do pastor, da pastora, dos obreiros. Não vou terça, não vou domingo, ou não vou qualquer dia, não vou, o pastor entende que eu trabalho muito e está tudo bem. Sim, para nós está tudo bem. É uma pessoa a menos que veio, mas amém. A gente super entende. Mas e a tua vida espiritual? E se aquele dia a palavra era para você e você negou a palavra? E não digo só de vir cultuar. Eu digo em vários sentidos. Lê a Bíblia. Talvez hoje de manhã Jesus falou assim, fulana, acorda. Pega a tua Bíblia e vai ler que eu quero falar contigo. E talvez não deu tempo de você fazer isso. Porque você já saiu correndo, atropelando tudo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e acabou não lendo a palavra. Então é nas mínimas coisas que a gente peca, é nas mínimas irresponsabilidades que a gente vai se distanciando do Espírito Santo, sabe? É nas mínimas coisas. É um dia que você não lê a Bíblia, é um dia que você ora menos, é uma semana que você passa a semana toda sem vir buscar no culto. Pastora, mas eu busco em casa. Gente, não caia nessa armadilha de hoje.
Ontem eu estava tendo mentoria com a pastora e a pastora falou algo que é muita realidade. Ela falou assim, hoje nós vivemos uma geração que não dá para se falar de paternidade. Não dá, porque ofende. Não tem exemplos, às vezes, que o pastor fala aqui no culto de família? Tem gente que manda mensagem, tem gente que fala, tem gente que procura algum irmão da igreja. O pastor não deveria falar isso. Mas é porque as pessoas não querem ouvir, porque está tudo errado. Aí fora está tudo errado. O casal aí fora que é fiel um para o outro, as pessoas dão risada. A pessoa que é fiel no trabalho dela, as pessoas dão risada. As pessoas falam, você é um bobo. Você está lá enriquecendo o teu patrão. E assim por diante, vários exemplos a gente poderia dar. Então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de cristão, de cristã e praticar. Porque a palavra de Deus diz que se nós praticar a palavra de Deus, se nós sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque se a gente só ouvir e não praticar, a gente está enganando a nós mesmos. Às vezes a pessoa fala assim, mas Deus sabe. Não existe isso no vocabulário de um cristão. Deus, Ele sabe que nós poderíamos estar. Deus, Ele sabe que nós poderíamos ter tempo na Bíblia. Ele sabe. Quantas são as pessoas que elas trocam a Bíblia pelo celular? É triste, mas é uma realidade. Tem pessoas que passam horas no Instagram, horas no Facebook, horas no YouTube. Pastora, mas é que eu estou ouvindo uma palavra. Você está ouvindo da boca de uma pessoa que você não sabe. Ela pode ser uma bênção ou também não. Então, por que não você ter o teu tempo? Não estou falando que é errado. Até nós fazemos vídeo para as pessoas assistir. Nós, todo dia, pode ver. Todo dia o pastor manda um link lá para você acessar. Talvez uma irresponsabilidade de nós, como membros dessa igreja, não assistir o vídeo no canal. Porque é do pastor, porque é da pastora, porque o pastor quer visualização. Não, gente. A pessoa ainda não entendeu o propósito nosso aqui na igreja. A pessoa ainda não entendeu que, é sobre a palavra. Então nós precisamos, tirar esses olhos críticos que nós temos. E não tenho medo de falar, porque todos nós temos esses olhos críticos. Só que nós temos que entender que esses olhos vai adoecer a nós. Ontem a pastora falava algo também. Nós estamos na parte de temas sobre igreja, sobre ministério, sobre liderança. E ela falou assim, uma pessoa, olha como é forte, uma pessoa, quando ela está dentro da igreja, com os olhos críticos em tudo, ela está doente. E ela adoece quem está à sua volta. E eu fiquei chocada quando eu ouvi aquilo, porque é uma realidade. Pastora, mas às vezes acontece da gente enfraquecer, da gente ver coisas que a gente não queria ver dentro de uma igreja, tá? Mas eu e você estamos aqui para quê? A igreja não é as paredes, a igreja são as pessoas. E as pessoas são falhas. Então nós temos que entender que nós não podemos olhar com esses olhos críticos também sobre a nossa vida espiritual. Nós temos que ser humildes e reconhecer que todos os dias nós precisamos ter a presença de Deus. Todos os dias. Todos os dias, nós temos que falar assim, Pai, se o Senhor não for, se a Tua presença não for, não deixa eu ir. Porque como que a gente vai andar sem a presença de Deus, gente? Já pararam para pensar? Como que uma pessoa anda sem a presença de Deus? Ela vai andar tropeçando, ela vai cair, ela vai fazer um monte de coisa que não era para fazer. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade com a nossa vida espiritual. Assuma de fato e de verdade. Eu estava lendo relatos ontem na live que eu estava assistindo dessa mentoria. Gente, é muito triste, a pastora até citou alguns, o que acontece dentro das igrejas. E o mais triste, o que mais dói, é que a gente que está tentando fazer uma igreja saudável, não perfeita, olha para o irmão do seu lado e fala, não perfeita, não é perfeita, uma igreja saudável, a luta que é, gente. As críticas vêm assim, sabe uma onda? Sabe aquela onda gigante assim? É assim que vem. Porque o pastor não podia falar isso. Porque a pastora não sei o quê. Porque... Gente,
Tira esses olhos críticos. Tira. Isso aí vai adoecer a tua alma e vai adoecer das pessoas que estão na sua volta. E quando a pastora disse isso, na hora eu falei assim, Pai, tira de mim, por favor, todos os olhos críticos que eu tiver. Com alguém, ou sobre mim mesma, ou sobre a igreja, tira, por favor. Porque eu entendi ali a doença que é você estar dentro da igreja. É forte, gente. A doença que é você estar dentro da igreja, mas você não está dentro do Espírito. Porque é natural. Se você não está no Espírito, se você está na carne, você não vai aceitar nada do que é espiritual. O pastor vai falar, irmã, ora mais. Ah, não, o pastor falou que eu não oro. São coisinhas, entendeu? Ó, irmã, você está vindo pouco na igreja. Deus o livre se a gente fala isso para alguém. A pessoa já fica chateada. A pessoa já sai da igreja. Ah, vou procurar uma igreja onde o pastor não... Então vai, me desculpa. Mas é porque a gente está preocupado com o espiritual. Então, gente, nós temos que assumir essa responsabilidade. Deus, Ele é o nosso ajudador. É a Ele que devemos pedir socorro. A força para vencer nós mesmos. Somente Ele pode nos dar. A se manter a palavra enraizada em nós. Nada, presta atenção, nada e ninguém deste mundo pode te ajudar na sua vida espiritual, a não ser o poder de Jesus, para que tenhamos constância em obedecê-lo. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Quando nós colocamos isso em prática, que nada nesse mundo, nada, pastora, nada, ninguém, para nós nos manter, para nós ter constância em obedecer a palavra de Deus, é só o poder dele. É só o poder dele. Se nós não se entregar, se nós não matar a nossa carne, a gente não consegue. Se nós procurar essa ajuda em situações, em coisas, em pessoas, nós vamos fraquejar, nós vamos perder. Gente, nós temos uma batalha espiritual para vencermos todos os dias. Não tem aquele ditado que dizem que a pessoa não pode dizer, uma vez salvo, salvo para sempre? E de fato isso não existe. Todos os dias nós temos que buscar a nossa salvação. Então prioriza Deus na sua vida. Não veja uma pastora falando, não veja uma liderança, uma igreja falando, veja Jesus falando. Porque às vezes a gente fala para a pessoa vir cultuar, para a pessoa buscar, para a pessoa entrar num vídeo do YouTube, para a pessoa fazer um propósito de oração, fazer algo, seja do mais simples. A pessoa olha com os olhos críticos e fala assim, não, eles querem que esteja bastante gente no culto. Não, para o pastor é fácil porque ele está lá dentro. Não, gente, é Jesus que está te chamando. É Jesus que está falando, meu filho, para tudo. O que você fez hoje? O que você fez agora? Você parou tudo. Você deixou tua família, você deixou tua casa, você deixou teu trabalho e você veio buscar a Deus. Faça isso. Quantas são as pessoas que era para estar aqui nesse culto? E não estão. Não porque não podem, não. Porque não prioriza. Então nós precisamos entender que para todo crescimento, seja qual for o crescimento, existe um desconforto. Sim ou não? Para você entrar numa empresa, você vai começar do zero, vai ter um desconforto. Sim ou não? Vários desconfortos. Você que é mãe, quando você engravida, tem um desconforto, não tem? Vários desconfortos. A Mili deu tá risada. Vários desconfortos. Sim ou não? Quando o teu filho nasce, não tem um monte de desconforto? Você dorme menos. E aí? Thalia já tá nos últimos, tadinha. Mas assim, gente, todo crescimento vai ter um desconforto. E na nossa vida espiritual é assim também. Para nós crescer com Deus, nós vamos ter desconfortos. E esses desconfortos podem vir de dentro da sua casa. Algum familiar que não entenda o que está acontecendo com você. Pessoas que estão recém se convertendo, recém se entregando para Jesus. As pessoas não vão te entender. As pessoas não vão entender o porquê que você está largando tudo por Jesus. Porque isso é loucura para o mundo lá fora.
É loucura você vir 3 vezes na semana na igreja. É ou não é? Para eles lá é. É loucura você se tornar um dizimista da casa de Deus. É muita loucura. É loucura você parar de beber, você parar de fumar, você parar de trair, você parar de fazer a bagunça que fazia lá fora. Para o mundo lá fora é loucura. Mas você e eu sabemos que nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Então aceite isso na sua vida hoje. Eu preciso obedecer a voz de Deus. Eu preciso negar a mim mesma. Ah, pastor, eu estou muito cansada, minha vontade é não falar com ninguém, é ficar no meu cantinho e pronto. Não. Mesmo cansada, mesmo com dores, mesmo o mundo desabando na tua cabeça, priorize a Deus. Quer um conselho, como eu já dei no culto das mulheres? Priorize a Deus nas suas manhãs. Priorize a Ele. Acorde pela manhã e fale primeiro com Ele. Porque talvez você vai falar com algum familiar teu, ou algum funcionário, ou alguém, um colega de trabalho, e ele já vai vir com umas 4, 5 patadas em você. Aí pronto, estragou teu dia. É ou não é? Às vezes o marido está meio nervoso, a esposa está meio nervosa, o filho está meio agitado. E aí você já responde atravessada e a pessoa também já não gosta. E aí já te dá uma outra atravessada. Pronto, acabou teu dia, você já começou o dia pecando já. Sim ou não? Não é assim que funciona? Porque, gente, cada dia mais está difícil de lidar com o ser humano. Com todo carinho eu falo para vocês, se está difícil lidar com os seres humanos dentro da igreja, eu imagino lá fora. Eu imagino você lidar com pessoas lá do teu trabalho que não conhecem a Deus, que não estão nem aí para nada, que te dão patada o dia inteiro. Não é fácil. Mas em Jesus, nós podemos vencer tudo isso. Então assuma essa responsabilidade hoje. Talvez um dia você assumiu essa responsabilidade e o inimigo encheu o teu caminho de situações que você foi muito irresponsável em várias situações da sua vida. Mas esquece o que passou. A partir de hoje, viva uma nova vida. Amém?